Nós, nesse domingo, celebramos com a igreja no mundo inteiro o Dia Mundial das Missões. Todos nós somos missionários pelo nosso batismo. E eu tenho a alegria de ser um padre missionário. E a chegada desse presente aqui da relíquia, que é um fio de cabelo do Carlo Acutis para a nossa paróquia, tem tudo a ver com missão. Hoje eu gostaria de falar para vocês como que essa relíquia chegou até aqui através da missão. À luz da liturgia que nós escutamos hoje, me alegra e me deixa feliz a chegada da relíquia, à luz da primeira leitura, que fala que Moisés estava cansado e foi sustentado por Arão e Hur. Hoje, a chegada dessa relíquia me sustenta na minha fé, no meu ministério. Vocês, comunidade Paróquia São João Batista, sustentam a minha fé. Eu, como padre, também canso. Moisés cansou. Cristo cansou. E Deus é impressionante, Ele coloca sempre pessoas para ajudar a fortalecer a fé na hora do cansaço. E hoje, de uma forma bem concreta, essa relíquia me ajuda muito. O Evangelho fala da necessidade da oração, de rezar sempre sem esmorecer, sem cansar. Dá o exemplo de uma viúva. Carlo Acutis foi um jovem, morreu com 15 anos de idade. O Carlo Acutis tinha uma preferência, isso também o tornou santo, pelas viúvas, pelos pobres, pelos órfãos. Na Escritura, sempre essas três pessoas, as viúvas, os órfãos e os pobres, são os prediletos de Deus. Porque não tem ninguém que o defenda. Quem vai defender um pobre? Quem vai sustentar um pobre? Um órfão? Uma criança abandonada? Um pobre? E Deus colocou no coração do Carlo Acutis o desejo de ajudar os pobres. Hoje é dia das missões. Carlo Acutis, ele foi evangelizado por causa de uma missionária. E a missionária que evangelizou Carlo Acutis foi uma babá. A senhora viúva, que aparece no Evangelho, uma senhora babá, foi responsável de transmitir a fé do Carlo Acutis. Não foi o pai e a mãe. O pai e a mãe, no primeiro momento, não conheciam a fé, não tinha uma frequência na igreja. Foi a babá. Então, à luz desses acontecimentos, eu vou tentar fazer essa pregação, essa homilia. Primeiro, que eu falei da missão, como essa relíquia chegou até nós. Eu sou um padre missionário, sou de Brasília, fui formado no seminário missionário Redentores Mater de Brasília. E no tempo de formação do seminário, nós já fazemos um estágio missionário. Nós começamos a filosofia, damos uma pausa no estudo e, em vez de ir para a paróquia só durante um final de semana, nós padres, nós do seminário Redentores Mater, ainda seminarista, a gente não vai só para a paróquia no final de semana. A gente mora em uma paróquia para aprender. Não é a mesma coisa para o final de semana que morar na paróquia. E no ano de 2005, eu entrei no seminário em 2002. Comecei a filosofia. No ano de 2005, eu fui enviado em missão como seminarista para uma cidade chamada Salinas, que fica no Pará. Salinas fica a 200 quilômetros de Belém. Tem aqui os paraenses, eu acho que é isso, 250 quilômetros. Praias maravilhosas, como do Rio de Janeiro também. Os peixes gostosos lá, comer peixe com farinha. Eu tive a experiência de pescar e chama avoado, eu acho que chama assim, não sei. Pesca e na hora assa o peixe e come com farinha. Acho que chama avoado, é muito gostoso.
E lá em Salinas eu conheci o Frei Acácio. Frei Acácio, ele hoje é responsável de peregrinar com a imagem de Carlo Acutis pelo mundo inteiro, pelo Brasil. E o Frei Acácio, que é paraense, que é de Salinas, Deus concedeu uma graça muito grande ao Frei Acácio. Ele é franciscano. E o Frei Acácio, ele foi reitor. Imagina vocês como Deus vai fazendo as coisas. O Frei Acácio, ele foi reitor do santuário do despojamento que está lá em Assis. E esse santuário lá em Assis é o lugar onde está o corpo do Carlo Acutis. Então o Frei Acácio é muito importante. Imagina vocês a importância do Frei Acácio. Tão simples, tão humilde, que teve conosco ontem aqui na paróquia. O Frei Acácio foi o homem responsável de cuidar do corpo do Carlo Acutis. O Frei Acácio estava no enterro. O Frei Acácio estava num momento também que fez a exumação do corpo do Carlo Acutis. E ele foi responsável, lá no santuário, de receber os peregrinos do mundo inteiro que peregrinava lá em Assis para rezar, né? O Frei Acácio falando de tantas experiências dos chineses, os chineses indo lá em Assis para venerar esse santo. E esse contato que eu tive com o Frei Acácio por causa da missão me fez, tem toda uma história para resumir, para encurtar, me fez entrar em contato com o Frei Acácio, e o Frei Acácio trouxe da Itália, trouxe de Assis, a relíquia do fio de cabelo de São Carlo Acutis. Essa relíquia foi entregue pela mãe do Carlo Acutis. E ontem, quando o Frei Acácio veio entregar a relíquia para nós aqui na nossa paróquia, ele falou uma coisa muito bonita, que me alegrou, e eu espero que alegre todos vocês. O Frei Acácio disse: o São Carlo Acutis escolheu a paróquia de vocês. Vocês imaginam que esse final de semana, mais alguns dias, o Frei Acácio está peregrinando com as relíquias, está visitando as relíquias, com as relíquias de São Carlo Acutis em várias paróquias, algumas paróquias, e tiveram o privilégio de ser escolhido diante do Rio de Janeiro. Imagina quantos milhões de habitantes, quantas paróquias, mais de 300 paróquias, muitas capelas. Algumas paróquias foram contempladas para passar relíquia. E olha o nosso privilégio. Nós não estamos recebendo só a visita. Nós recebemos de presente, a relíquia do Carlo Acutis, para ficar aqui na nossa paróquia. Esse presente não é meu, pessoal, é da paróquia, é nosso. Nós temos aqui, passa para mim essa caixinha, o certificado de autentificação da relíquia. Quero mostrar para vocês, né, que ele trouxe também, toda a relíquia tem uma autentificação, né? Então, depois nós vamos deixar aqui exposto também a relíquia para veneração, para fazer as orações, os pedidos, né? Que é uma graça especial para nós, né? Tem muita história para contar, mas para dizer também como o Frei Acácio chegou aqui no Rio de Janeiro. Teve uma primeira peregrinação, já aqui no Rio de Janeiro, e o Frei Acácio não tinha como chegar aqui no Rio de Janeiro. E eu pedi para ele a relíquia, esses contatos, e o Frei Acácio pediu para mim o telefone do Dom Orani. Você é meu amigo, né? Então, Dom Orani, eu acho que vai ficar bravo comigo, não? E eu passei o telefone do Dom Orani para o Frei Acácio. E daí foi que o Frei Acácio chegou aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, o Frei Acácio chegou no Rio de Janeiro por causa da nossa paróquia, São João Batista. E todo o desdobramento da visita da relíquia por causa de uma missão, como um seminarista, lá em Salinas. Como Deus vai fazer as coisas. O Frei Acácio já fez uma primeira peregrinação com as relíquias aqui no Rio de Janeiro, está realizando a segunda peregrinação e já está marcada uma terceira peregrinação.
Ele vai peregrinar nos hospitais, entre os pobres. E quantos milagres, quantas graças Deus está derramando na Arquidiocese do Rio de Janeiro por causa do Carlo Acutis. Depois eu falei para o Dom Orani, o Senhor me perdoa, eu cometi um pecado. Eu passei o seu telefone para o Frei Acácio. E aí o Dom Orani falou, você que é o culpado? Eu falei, feliz culpa. Então, para dizer isso um pouquinho a história, queria contextualizar para vocês como essa relíquia chegou até nós. O primeiro milagre que tornou Carlo Acutis beato aconteceu aqui no Brasil. Dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. 12 de outubro de 2006 foi a data que Carlo Acutis faleceu. Portanto, o dia de São Carlo Acutis é dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Imagina tantos detalhes, tantas graças. Há uma semana atrás, dia 12 de outubro, uma semana atrás, estávamos celebrando a Aparecida. E hoje nós temos de presente a relíquia. Essa relíquia faz presente. Carlo Acutis está aqui no meio de nós. E o primeiro milagre que tornou Carlo beato, porque tem um processo, primeiro é servo de Deus, é beato, depois santo. O primeiro milagre aconteceu no Brasil, no Mato Grosso do Sul, cuja a capital é Campo Grande. Uma criança que tinha problema no pâncreas pediu, diante de uma relíquia de 2º grau que estava passando lá na cidade dele, uma camisa que o Frei Acácio peregrina. Diante da camisa do São Carlo, na época ainda não era beato ainda, do Carlo Acutis, ele rezou, a mãe rezou e a criança foi curada do problema que tinha no pâncreas. Tudo isso atestado pela medicina. Aí foi o primeiro milagre. E uma coisa interessante que o Frei Acácio falou ontem: se o primeiro milagre aconteceu com uma camisa, imagina com uma relíquia. A camisa é uma relíquia de 2º grau. Imagina os milagres que Deus pode conceder com uma relíquia de 1º grau, que é a presença real. Nós acreditamos nos santos porque, primeiro, eles são exemplo de santidade para nós. Eles nos inspiram. Imagina um menino de 15 anos de idade se nos inspira a santidade. Tem tantos casos de conversão. O Frei Acácio contou um caso, um senhor já de idade, que tinha uma vida muito errada, foi lá em Assis, olhou para o corpo do Carlo Acutis e falou: esse jovem com 15 anos foi santo, e eu já sou um velho, tantos pecados, e eu preciso me converter. Um milagre da conversão. Esse é um verdadeiro milagre. Mais do que coisas materiais, pedir ao Senhor um milagre da conversão, da mudança de vida. Depois teve outros processos, outros milagres. A história é muito longa, mas para dizer da importância da relíquia, da importância da fé. Hoje o Evangelho terminava dizendo: quando Cristo voltar, será que vai encontrar fé sobre a terra? Cristo está voltando, e depois de 2000 anos temos um jovem com fé. Nós vemos um mundo que cada vez mais perde a fé, vive como Deus não existisse, mas nos consola, irmãos, ver um jovem, todos os santos, os mártires, com fé. Essa semana também eu tive muitas experiências também de ver fé de pessoas. Eu tive a experiência de visitar uma mulher, a Geusa, esposa do Adalto, cuidando do esposo, com fé. O esposo que teve um AVC, nós fizemos a campanha de ajudar com fraldas. Uma mulher de fé. Talvez não vai ser canonizada, vai ser proclamada santa publicamente, mas uma santa escondida, aqui no Corcundinha, cuidando do marido. Isso é santidade. Me consola ver tantas pessoas doentes, enfermas. Me lembro agora também da Mary, que está com câncer, uma mulher de fé, vivendo a doença também com serenidade. Eu rezei muito o Carlo Acutis pela Mary também.
consola. Talvez nós podemos pensar que nós não temos fé. Talvez nós vemos as nossas atitudes, as nossas obras, eu não tenho fé. Mas Deus coloca pessoas com fé para nos chamar à fé. Pessoas que confiam na providência de Deus. E Deus quer dar essa fé também do Carla Cutis, dos mártires, de todos os santos, a todos nós. Uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé que é provada. E Carla Cutis teve uma grande provação na doença, na enfermidade. Carla Cutis morreu com uma leucemia, assim, descobriu o câncer e em poucos dias faleceu, poucos dias. E imagina as dores que esse jovem tinha. E com fé, uma vez a enfermeira perguntou para o Carla Cutis: Carlos, você está bem? E ele sempre falava que estava bem. Diante da doença grave, ele não reclamou. Nunca reclamou. E a enfermeira viu que ele estava mal. Mas Carlos, você está bem mesmo? E o Carlos Acutis respondeu: tem gente pior do que eu. Um jovem falar isso. Um jovem que quer a mãe todo o tempo. Tem outras histórias também que ele não queria incomodar a mãe. Isso é um exemplo de santidade para nós. Às vezes a gente quer reclamar por causa da chuva, por causa do sol, por causa do carro que quebra, por causa do dinheiro, por causa da conta, e a gente é mestre em reclamar. E hoje olhar para São Carlos, tem gente sofrendo e pior do que ele. E tantos fatos, irmãos, que eu poderia falar para vocês aqui do Carlos Acutis. E nós vamos, pouco a pouco, divulgando, falando para vocês a devoção desse santo que nos inspira, que rezou. Hoje o Evangelho fala da oração, de rezar com insistência. E esse jovem rezou. Ele é um jovem da internet. E a internet nos atrapalha a rezar. Um dado importante da vida de São Carlos Acutis, que é um jovem da internet, ele falou: a internet não pode me atrapalhar a rezar. E esse jovem falou: eu vou dedicar 1 hora por dia à internet, para coisas de entretenimento, para o meu lazer. 1 hora. 1 hora. Depois ele usou a internet para evangelizar, os milagres eucarísticos, etc. Outro exemplo de santidade para nós. Quanto tempo nós perdemos na internet? É impressionante, irmãos. Até os aplicativos mostram, né? O tempo que você fica na internet. No YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Horas e horas. Para não dizer a metade do dia. É um exemplo de santidade. Nós queremos rezar com insistência. E se nós queremos rezar com insistência, a gente tem que deixar as redes sociais de lado. Para rezar e também para ter equilíbrio psicológico. Já não vou entrar para dizer como que as redes sociais estão nos atrofiando. Já não vou falar, mas vocês entendem o bem que faz a internet, mas se a gente não usa de uma forma equilibrada, o mal que pode fazer. E São Carlos Acutis, ele inspira a todos nós, irmãos, a termos amor pela Eucaristia. Esse jovem se santificou, sobretudo, é a receita simples para a santidade. Se santificou com amor à Eucaristia, Eucaristia diária. Ele participava da missa todos os dias. Ele participava da Eucaristia e confessava com frequência. Qual é a receita para a santidade? Comunhão frequente e confissão frequente. Eu tenho me alegrado, Deus tem me dado muitos consolos. E é um consolo ver também que cada vez mais aumenta o número de pessoas que participam da missa diária. A missa diária nos santifica. Santificou um jovenzinho. Por isso que é importante participar das missas todos os dias. E outro meio da santificação, a confissão com frequência. Carlos Acutis, meus amados irmãos, ele não confessava uma vez por ano. Carlos Acutis, meus irmãos,
não confessava uma vez no mutirão do advento e no mutirão da quaresma. Não. Ele confessava frequentemente. Um santo, meus irmãos. E quantos pecados nós temos? E é uma graça de Deus o perdão. Hoje nós vemos Moisés com as mãos estendidas, que é a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo na cruz, de mãos estendidas, para mostrar que o amor dele é um amor acolhedor, é um amor que ama, é um amor que perdoa. Eu encomendei aqui para a igreja, estou louco para chegar uma cruz bonita, um Cristo lindo que vai chegar. Nunca vi na minha vida um Cristo de braços cruzados. Nunca vi. Vocês já viram? E por que Cristo está sempre assim com os braços abertos, como Moisés hoje, na primeira leitura? Para te abraçar, para te acolher, para te perdoar. Você que chega aqui ferido, machucado, com os teus pecados, Cristo está sempre de braços abertos, para te amar. Ele que deu a vida, ele que derramou o sangue para te perdoar. E Carlos Acutis é esse grande missionário, que mostra que Jesus Cristo é amor, que Deus é amor, que Deus é misericórdia. Que essa relíquia hoje nos inspire à santidade. O Frei Acácio, ele disse, para nós pedirmos a Carlos Acutis, não coisas possíveis, pedir o impossível, porque o possível nós podemos fazer, o impossível Deus pode fazer. O Carlos Acutis está com Deus, assim como está a Virgem Maria. Nós rezamos a Virgem Maria porque ela é mãe de Deus, é mãe de Cristo, ela intercede por nós, e os santos também. E hoje vamos pedir, diante da presença do Carlos Acutis no meio de nós, uma graça especial. Mais do que graças materiais, irmãos. Peçamos hoje uma graça especial, algo que é impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Para Deus, nada é impossível. E diante desse santo que está aqui, no meio de nós, que é um presente para a nossa paróquia, que está presente no meio de nós, eu espero que essa relíquia, que São Carlos Acutis, inspire todos nós à santidade, a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, sobretudo os mais pobres, os órfãos, as viúvas e os pobres.